Bem-vindos ao Jornada Inesperada, espero que estejam todos bem. Hoje, como prometido, nós vamos conversar um pouco sobre o livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu li nessa edição da Principes, tá bom? O motivo de eu ter escolhido essa edição não foi nada especial, era porque era que estava com um preço mais acessível, tá bom? E como de costume aqui no canal, antes de nós entrarmos diretamente, propriamente no livro, é interessante que nós falemos um pouco sobre o autor para nos localizarmos contextualmente. George Orwell é o pseudônimo do famoso ensaísta político e jornalista Eric Arthur Blair, um inglês de inteligência aguçada, humor refinado e de um senso de não conformidade diante das muitas injustiças sociais e do totalitarismo de qualquer natureza, seja política ou ideológica, e especialmente daquelas que se propagavam em seu tempo na Europa. Ele morreu com apenas de 46 anos de idade e é mundialmente conhecido pelo seu mais popular livro, A Revolução dos Bichos, Animal Farm, no título original em inglês. O livro nos apresenta uma fábula, ou seja, uma história protagonizada por animais que, além de possuir poder de fala, são capazes de exprimir seus sentimentos e argumentos. Aqui, de forma mais particular, nós temos uma fábula do tipo política, onde o cenário da fazenda, as relações entre os animais e as relações entre estes animais e os seres humanos sustentam a história a ser contada. Logo no início, nós conhecemos os animais da fazenda, os mais diversos espécimes que vivem ali, e que vivem uma rotina de trabalho extenuante, uma rotina de trabalhos forçados no interior da Inglaterra, e em certo ponto da narrativa, cansados daquele trabalho extenuante, eles se unem para tomar a fazenda e expulsar os proprietários humanos de lá. E é assim que a fazenda do solar se torna a fazenda dos animais, onde todos os animais são equiparados e possuem os mesmos direitos e deveres, pelo menos inicialmente. Os porcos eles são apresentados como os animais dotados de maior esperteza e da capacidade de estudo e leitura. Assim, são os responsáveis pela face intelectual da revolução e redigem um manual de regras comportamentais que se dirigem a todos os animais. Tais regras citam as maneiras como eles sempre deveriam se portar como bichos, distanciando-se sempre do modo de comportamento humano. Como deveriam viver como bichos, como não deveriam beber, vestir-se ou mesmo andar como os homens. O tão balido 4 patas bom, 2 patas ruins. Você vai ver isso muito ao longo do texto, ao longo do livro, sendo repetido pelas ovelhas. E apesar daquelas regras escritas na parede dos primeiros dias de ânimo diante da aparente vitória e sucesso da revolução, logo se vê o tempo de paz descer pelo ralo, literalmente, pois os porcos começam de forma articulada a colocar em prática estratégias que visavam garantir o seu domínio e poder perante os demais animais, mas sempre com o discurso do bem comum. Desta forma, os demais animais, inconscientemente ou sem entender direito, porque você percebe que a maior parte dos animais não tinha conhecimento real da situação, daquilo que acontecia verdadeiramente nos bastidores, e não estão nos bastidores, na cara deles mesmo. O que estava acontecendo acabam permitindo o retorno da tirania, dessa vez vinda dos seus próprios semelhantes, dos porcos. Podemos afirmar que esta fábula carrega consigo uma reflexão política e social ao mostrar os revolucionários tornando-se aquilo a que tanto repudiavam. Afinal, aos poucos, os porcos eles tornam-se como os homens. Compram seus costumes e modo de ser, no vestir, no falar, no beber, até o momento de andarem como os homens. As regras escritas na parede, que poucos sabiam ler, ou foram alteradas ou foram excluídas, até que só restasse uma única que dizia que alguns animais são mais iguais do que os outros. O senso de igualdade entre os diferentes cai por terra e predomina o favorecimento de uma elite dita intelectual, que logo passa a ser elite econômica e bélica também. Bom, e eu tentei descrever aqui para vocês essa história de forma que mantivesse
a essência dos acontecimentos sem entregá-los literalmente. Espero que de verdade não atrapalhe, né, a experiência de ninguém com o livro. Bom, e não é possível lermos este livro sem termos um olhar político, né, sobre o sentido político do livro. Originalmente o livro foi publicado em 1945 e suas metáforas conseguiram ganhar fama ao redor do mundo. Foi quase que imediatamente, né, interpretada como uma fábula satírica sobre os descaminhos da Revolução Russa, chegando a ter sido utilizado massivamente pela propaganda anticomunista. Esta novela do George Orwell, tinha deixado cair, de fato fazia uma dura crítica ao totalitarismo soviético e ao, entre aspas, socialismo. Mas seu sentido principal, ele transcende o contexto do regime stalinista. Podemos dizer que a crítica principal se dirige a toda forma de totalitarismo, seja ela de qual ideologia político-partidária for. A linguagem utilizada aqui é bastante simples e acessível, com a presença do discurso direto, que aponta fidelidade na fala dos personagens. A ideia de utilizar os bichos como personagens da cena política traz à tona a questão da animalização dos homens. Se considerarmos este paralelo, inclusive, percebemos uma crítica que nos mostra como, por fidelidade a ideologias, o homem se distancia de quem ele realmente é. Assim como os bichos, né, se afastaram de quem eles realmente eram ou pretendiam ser. E quando você for procurar sobre o livro para comprar no mercado editorial nacional, você vai encontrar diversas edições, não é? Como eu disse para vocês, eu li essa edição da editora Princípios, mas atualmente nós temos pelo menos umas outras 13 edições aí no mercado. E nós já até conversamos sobre esta questão no outro vídeo, mas vale a pena recomentar, né? Nesse caso, temos muitas edições no mercado, de várias editoras, porque é uma obra que já se encontra em domínio público. O que quer dizer que quaisquer editoras podem lançar uma edição própria sem precisar pagar direitos autorais. De acordo com a lei, né, em vários países que segue a Convenção de Berna, após 50 anos da morte do autor, a obra se torna domínio público. No Brasil, o prazo é de 70 anos, completou esse prazo aqui no Brasil em 2020, né? A morte de Orwell chegou a essa marca em 2020 e desde então há diversas novas edições no mercado nacional. Por fim, eu queria dizer para vocês que os mais diversos personagens aqui presentes nos fornecem um paralelo não só com as figuras históricas e que participaram da Revolução Russa, mas também existem arquétipos, ou seja, indivíduos que representam padrões de comportamento social. Assim nós temos aqui o sábio, o tirano, o herói, dentre muitos outros. Temos também a construção da reflexão principal, que é a de que o verdadeiro inimigo ele não tem filiação política. O verdadeiro inimigo é aquele que restringe a liberdade do homem em qualquer circunstância e em nome de qualquer bem maior. Citando o próprio Orwell, a liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. E eu sei que existem muitas visões políticas e críticas sobre este livro, e isto, além de natural, eu diria, é salutar, pois mostra que ainda possuímos algum nível de liberdade de pensamento, ou de pelo menos podermos expressar nossos pensamentos livremente em algum nível. A história ela nos mostra os passos dados por aqueles que nos precederam, os seus acertos, os seus erros. Assim, espero que a frase do livro que fica sempre martelando, sabe, na minha cabeça, em minha mente, e que eu acho que é a frase que mais me marcou, nunca ganhe força, a força devastadora contida nela, pois exprime a armadilha sutil do totalitarismo em seus primeiros passos, escondendo seus reais objetivos por trás de um aparente, digamos, bem comum. A frase, bom, é aquela que diz: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Mais uma vez eu venho pedir para aqueles que se agradem do nosso conteúdo que possam se inscrever. Inscrevam-se aqui embaixo no botão de inscrição, tá? Essa força é muito boa. Se puderem comentar, colocarem seus pontos de vista aqui nos nossos comentários, também é muito válido. Afinal de contas, um dos principais objetivos deste canal é trocarmos essa experiência, né?
de diferentes visões vindas de diferentes indivíduos. Nos vemos em breve. Tchau!